Os sócios originais da Mogai, todo mundo era de ciência? Sim, todo mundo aluno da disciplina lá, a gente juntou a turminha lá e criamos a empresa com a galera da mesma turma. Vai juntar um monte de programador que geralmente é meio bicho do mato, né? A galera de ciência, assim, não trabalha não, na fundação da empresa. Só para escolher o nome, nós quase desistimos de montar a empresa, não escolher o nome. Aces, quinto andar. Nesse programa eu vou conversar com o Franco Machado da Mogai. O Franco ele tem uma história empreendedora bem atípica, porque ele é o que você pode chamar efetivamente de cientista, que desenvolveu uma tecnologia de base que está viabilizando novos modelos de negócio na área de visão computacional. Ele é um cara aqui da Grande Vitória, que trabalhou no mesmo projeto nos últimos 10 anos, e ele vai compartilhar com a gente nesse episódio muito das mazelas e aprendizados de desenvolvimento de tecnologia. A gente acabou também falando de alguns aspectos aqui do mercado local que são válidos para você que está ouvindo esse programa de qualquer lugar entender o poder da colaboração e o quanto que isso faz diferença na sua formação e faz diferença, inclusive, nas causas comuns dos segmentos de mercado. Ficou um papo muito legal, espero que vocês gostem. O episódio de hoje é um oferecimento do programa de aceleração da Aces Inovação. Se você tem uma startup e quer fazer parte da nossa comunidade, estando em contato com outros CEOs, com empresas que investem em inovação e especialistas de diversas áreas, a Aces é o lugar certo para você. A gente coloca a mão na massa junto com você, oferecendo orientação individual, descobrindo a melhor versão da sua ideia e, claro, contando com o apoio de toda uma rede de inovação da qual você pode fazer parte. Quer saber mais? Entra no site aces.com.br e venha conversar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse podcast. Meu nome é Denis Ferrari, sou CEO da Aces Inovação, sou host desse humilde podcast que vocês ouvem e hoje eu estou muito bem acompanhado na presença do Franco da Mogai. Tudo bom, Franco? Tudo jóia, Denis, como é que você tá? Tô ótimo, cara. Vai ser um prazer falar contigo e aprender um pouco com você nesse tempo todo de Mogai que você tem. Quantos anos tem a Mogai? Mogai tem 23 anos, cara. Não é pouca coisa, não. Nasceu no século passado. Cara, para quem não te conhece, explica rapidamente como é que você começou e os principais projetos da Mogai. A Mogai, ela nasceu dentro da disciplina de empreendedorismo, alguns colegas lá da faculdade, lá na UFES, curso de Ciência da Computação, e nós passamos, assim, os primeiros anos da empresa desenvolvendo projetos de software para grandes indústrias. Começamos aqui no estado, com a Vale, com a ArcelorMittal, depois a antiga Aracruz Celulose, que virou Fibra e agora Suzano, e desenvolvendo projetos de software para essas empresas, né, sempre projetos complexos, e fomos agregando conhecimento e tecnologia Mogai. Depois, assim, a partir da segunda década da empresa, né, a gente começou a avaliar o desenvolvimento de tecnologias para fazer produtos. Com isso, a gente entrou na área de visão computacional, que aí realmente é onde a gente desenvolveu os produtos de alta tecnologia que a gente tem hoje e que a gente vem usando para apoiar o desenvolvimento de novos negócios aí com parceiros, junto com clientes, né, que a gente tem tido bastante visibilidade, bastante sucesso nessa empreitada, depois de ter pivotado para essa parte de alta tecnologia, produtos de alta tecnologia, né? Eu acho a sua história, uma história que dá para aprender muita coisa, você teve uma trajetória não tradicional. Na época que eu fiz faculdade, eu tinha muita dúvida entre fazer sistemas ou ciência, que eram as duas que eu estava considerando na época, e eu nunca me achei apto para fazer ciência, mas também entendia que empregabilidade não era lá essas coisas. Não estou dizendo que eu estava certo, mas estava dizendo assim, tinha pouca gente efetivamente fazendo desenvolvimento de tecnologia. Eu não via. Sistemas de informação tem mais a ver com o que as fábricas, o que o mercado fazia naquela época, né? Você não precisava ser um exímio cientista fazendo efetivamente desenvolvendo tecnologias. E, cara, vocês passaram por essa trajetória de prestadores de serviço, mas vocês foram por esse caminho
de desenvolvimento tecnológico. Assim, minha visão, quando você fala de sistemas de informação, se você desenvolve pessoal técnico com um objetivo mais de utilizar as tecnologias que existem para resolver problemas de mercado, né? Uhum. Na ciência da computação, a gente aprende muita matemática, então é o básico do básico. Chega a aprender linguagem programada diretamente em CPU, com linguagem de máquina, coisas desse tipo, né? Escovar bit, como a gente gostava de falar, né? Então, tem uma formação dessa, assim, a gente tem mais disciplinas de matemática do que uma engenharia normalmente tem, né? Uhum. Então, são duas pegadas um pouco diferentes. É intercambiável, né? Tem pessoas que entram num curso e migram para o outro lado e vice-versa, né? Acontece isso bastante no mercado, né? Depende muito da pessoa, do que ela gosta e tal. Mas realmente acontece esse tipo de coisa. E a gente começou realmente mais com a pegada mais de sistema de informação, apesar da gente estar estudando ciência da computação na UFES, e migramos depois para algo que é mais a cara de ciência da computação mesmo, né? E hoje a gente fabrica hardware, fabrica software de altíssima complexidade, né? Estamos sendo reconhecidos agora, talvez mundialmente, aí, pelo Gartner Group, como uma das empresas top do mundo nessa área de visão de máquina que eles falam, né? Uhum. Para soluções industriais. É isso. Fazendo sucesso do dia para a noite, 20 e poucos anos depois. Né? 20 e poucos anos depois. Os caras só fizeram uma câmerazinha aqui. Esse projeto começou em 2002, tá? Das câmeras. Eu comecei a entender o que estava sendo feito na pesquisa lá na UFS com o professor Alberto, né? Aquele que começou essa pesquisa. Foi meu professor orientador quando eu era aluno. Começou a ver o que ele estava fazendo em 2002, 2003, assim, né? Para a galera entender um pouco mais de visão computacional, eu queria que você desse uma visão geral, assim, que tem uma parte básica que interage com o dia a dia de qualquer um que utiliza a tecnologia, mas o que vocês fazem bem mais avançado. Eu queria que você desse uma visão geral para quem está ouvindo que não manja de visão computacional. Quando você fala de visão computacional, normalmente você divide em dois grupos. Um é a visão tradicional, que é a visão 2D, onde você tem muitas ferramentas aí para, por exemplo, reconhecimento de padrões. Começaram lá com a identificação de digitais, depois identificação facial, a identificar se determinados equipamentos lá na linha de montagem da indústria estão com defeito, ou se está faltando comprimido dentro da cartela lá na indústria farmacêutica. São aplicações bem tradicionais, já antigas, da visão computacional. Essa linha continua avançando muito com tecnologias de vídeo analytics, em 2D e tudo mais, mas o que a gente fez foi usar duas câmeras, onde você tem um processo de calibração entre essas duas câmeras, tira pares de imagens, que a gente chama de estereoscópios, e a gente gera modelos 3D mesmo, com as dimensões reais, como se fosse uma estátua com as dimensões reais, né? E existe tecnologias, hoje o pessoal costuma falar, mas tem a tecnologia que eu tiro várias fotos, até com celular, e consigo montar um 3D também. Existe sim, né? É algo que está intermediário entre esses dois mundos, mas esse 3D que você faz com as fotos de celular, você não tem as dimensões reais. Você pode redimensionar depois para chegar numa estimativa das dimensões reais, mas originalmente o que ele faz são as proporções. Então, você tira a foto do rosto da pessoa, monta um 3D do rosto dela e imprime de uma impressora 3D, por exemplo. Você imprime na impressora 3D e imprime realmente o rosto da pessoa, mas você tem que dizer o tamanho do rosto que você quer, né? Uhum. Nossa tecnologia, ela gera o 3D com as dimensões reais, com precisão, dependendo das condições que você fotografou, e com a precisão milimétrica do que você está medindo, né? Esse que é o grande diferencial. Para isso, a gente fez uma câmera 3D, que ela tem armazenagem, processamento interno, essa câmera, né? É algo que ainda não existe com essas características que a gente usa no setor de mineração, siderurgia e outras indústrias. Ainda não existe um equipamento que tenha isso, e a gente tem algo bem inovador. E a gente trabalha muito na parte de software, obviamente, né? A gente faz a câmera porque não tem um equipamento equivalente com essas características no mercado ainda. Teve um empreendedor uma vez que chegou na ASUS, e aí isso é só para tangibilizar bem a complexidade disso que você está falando para a galera. Teve um empreendedor que chegou na ASUS com uma ideia simples pra caramba, que ele perdia muito tempo colocando as dimensões das pedras, das chapas de granito, né? Eu quero só bater aqui uma foto, aí a foto já tira todas as dimensões e já manda para quem tiver que mandar, né? Às vezes a pessoa, justamente pela utilização dessas tecnologias 2D, tem uma impressão equivocada de baixa complexidade para poder fazer isso, né? Isso já faz algum tempo já que essa ideia foi apresentada. Esse empreendedor, assim como a maioria,
não tem um conhecimento de tecnologia alto nível para poder entender, isso dá para fazer, isso não dá. Acaba sendo o papel da ASUS fazer essa educação de mercado. Mas na época, eu já falei, cara, olha, tem um cara aqui no estado que conseguiria desenvolver esse projeto. Foi o Franco. E ele está há anos pesquisando isso, e eu não sei hoje se ele toparia fazer esse projeto, né? Para a galera entender esse nível de complexidade. Hoje vocês têm quantas aplicações em modelos de negócio dessa tecnologia? Hoje a gente trabalha com medição de material granulado, como minério, né? Pilhas de minério de ferro, soja, produtos químicos, né? Qualquer coisa que você faz pilha, terra, madeira picada, usando nossa câmera 3D, uma aplicação, é o mesmo problema no mundo inteiro, altamente escalável. A gente está trabalhando forte nessa aplicação, porque a gente consegue fazer a medição desses materiais remotamente, né? O próprio cliente usa a nossa câmera para filmar e a gente processa isso remotamente e entrega os resultados para ele fazer um controle de estoque dele, monitoramento de estoque dele. Né? Uhum. Essa é a primeira aplicação que a gente desenvolveu, até porque a Vale foi nossa primeira cliente, então a gente já conhecia esse problema de longa data, né? A gente ajudou lá o Olho do Dono, fundou e desenvolveu a solução Olho do Dono, que hoje é uma empresa independente, a Mogai é sócia dessa empresa. A gente é coautor do Olho do Dono. Explica para a galera o que é. O Olho do Dono usa 3D mais inteligência artificial, aí assim, baseado nas dimensões reais do boi, a gente estimar qual é o peso dele. Que é exatamente o que o dono faz quando bate o olho nos bois lá, que a gente fala, o olho do dono que engorda o boi, né? Na verdade, o olho do dono mede o peso do boi, como ele está lá todos os dias, ele sabe se o boi dele está ganhando peso ou não, e aí ele toma as ações para poder engordar o boi, né? Uhum. A partir do aprendizado dele de pesar o boi com frequência e estar sempre olhando, ele desenvolve um algoritmo lá no cérebro dele que bate o olho no boi e dá o peso. E os caras que são experientes fazem isso com uma precisão muito grande, né? O que a gente fez foi desenvolver os nossos algoritmos para que qualquer um faça o equipamento, a tecnologia do Olho do Dono, que hoje é uma tecnologia independente, entendeu? Mas partiu da nossa, mas ele desenvolveu e se aperfeiçoou para resolver esse problema. Ele usa essa tecnologia para pesar o boi no pasto, sem tocar no boi. O boi passa na frente da câmera e a gente dá o peso. O Olho do Dono dá o peso dele. Boi por boi, automático, sem nenhuma intervenção humana, 100% automático mesmo. Quer dizer, a tecnologia é a mesma, mas com base nessa solução você consegue resolver problemas de diferentes mercados. Isso. A base tecnológica é a mesma, né? E para cada problema você precisa fazer as adequações para poder resolver, se cada um tem as suas especificidades, né? Sim. E aí a gente agora vem fazendo testes para fazer dimensionamento de construção civil em geral, para fazer monitoramento de como é que está a saúde das obras, das construções, né? Acompanhar a vida útil das construções. E a gente desenvolveu, junto com 2 parceiros que são especialistas na área de corrosão, uma solução para fazer monitoramento de pintura, monitoramento de corrosão e gerenciamento de pintura, né? A gente recebeu um apoio da Petrobras para fazer isso dentro das plataformas da Petrobras. É um projeto que está começando e a gente vai desenvolver isso ao longo do próximo ano aí para a Petrobras, né? Aí já não é peso mais, né? Não, é área. Tá. A gente vai usar Video Analytics para identificar e medir identificar a corrosão e usa o 3D para medir. Entendi. É uma mistura das duas coisas. E também, em breve, a gente espera usar a inteligência artificial para classificar a corrosão, dizer qual nível eles chamam de severidade, né? E também medir quanto que a corrosão tomou de área daquela peça, em geral, né? Já é outra solução que é um problemaço, assim, que tem um impacto de 3%, 3,5% do PIB do Brasil é perdido com corrosão, para você ter uma ideia. Essa é a ordem de grandeza do tamanho do problema. E a corrosão não é bem tratada porque você não consegue medir ela bem, é difícil você medir bem, né? Quanto que tem de corrosão, quais são as ações corretas para você tomar para evitar que uma peça desabe ou que você tenha que trocar uma peça inteira de uma ponte, de uma plataforma, de uma tubulação, porque a corrosão atacou muito e você não agiu no tempo certo, né? Entendi. E em breve a gente vai estar resolvendo exatamente esse problema. Já estamos fazendo teste de campo para resolver o problema dos blocos de granito. Também está com uma empresa parceira, que é a AOE, que é especialista aí no mercado de sistema de gestão para rochas ornamentais. E o grande problema, né, você pode até tirar fotos com o celular, mas você vai ter que medir o bloco e dizer qual é aquela medida, porque o sistema não mede, né?
Então, existia um problema de confiança entre as partes, né? O cara está lá na China, ele tem que confiar em que você mediu certo. Cada pedreira tem, com certeza, seus clientes que ela tem um longo tempo de relacionamento, em que existe essa relação de confiança. A maior parte das vezes isso não acontece, né? Então, a gente está levando para o mercado uma ferramenta que ela gera o 3D automático, e aí você não precisa mais desenvolver um nível de confiança em cima daquele pedreiro ou daquela pessoa que tirou a foto e diz que tem aquelas dimensões, né? Você basta confiar na tecnologia, né? E aí a tecnologia, ela funciona sozinha, automática, né? Então, assim, bacana. É outro problema. E a gente espera escalar essa questão da marcação, que em tempos de Covid, onde você tem limitação para as pessoas viajarem, faz muito sentido, né? Cara, você me falou 4 ou 5 aplicações da tecnologia que vocês estão trabalhando aí. Tem outras ainda. Imagino. Fica claro para quem está ouvindo o quão inovador é a tecnologia que vocês estão trabalhando, porque não existência dessa tecnologia inviabilizava a solução de vários segmentos ao mesmo tempo. Sim. E uma vez que essa solução existe, a gente pode aplicar isso para múltiplas frentes. O que vocês estão fazendo é parelho ao que foi o blockchain anos atrás, né? Porque, assim, quem conhece mais as criptomoedas ouve mais falar de blockchain, mas blockchain é uma tecnologia que pode ser utilizada. Totalmente genérico. Exato. É por aí. Eu nunca tinha feito essa comparação, mas é algo parecido com isso, né? Eu, olhando para trás, assim, eu já me perguntei, assim, pô, que doideira que a gente fez, né? Ficar 10 anos desenvolvendo uma tecnologia, que foi isso que aconteceu. Entramos lá no início da pesquisa de como que funcionaria a visão humana, que nós temos 2 olhos 2D, mas a gente raciocina em 3D, né? Como que o nosso cérebro faz isso, né? A pesquisa era essa na época. E eu já olhei e falei, pô, isso aí dá para medir minério. Aí você me dá um gancho para te perguntar uma coisa que é uma das, acho que, principais questões aqui. Empresa de serviço, mesmo que ela seja muito bem sucedida, ela fica numa enxugação de gelo ali que eu sempre tenho que estar prestando serviço para estar sempre faturando. Você tem um problema ali de escala. Isso. Você sai desse modelo para investir 10 anos em desenvolvimento de tecnologia. Como que sobrevive, irmão, nesses 10 anos? Porque a gente está falando agora, 10 anos depois, que você pode aplicar, licenciar, formar parcerias para explorar essa tecnologia e explorar lucro de um jeito escalável que você não tinha antes. Exato. Só que, cara, esses 10 anos, você tem conta para pagar, você tem equipe para desenvolver, você não faz tudo sozinho. Como é que resolve? É o que eu comentei com você, né? O Mogai iniciou lá fazendo projetos com Vale, ArcelorMittal, Fibra, e depois fomos para empresas no Brasil todo. E até uma época que a gente prestou serviço para governo também, tivemos um longo contrato com a Petrobras, também grande. A gente chegou a ter mais de 60 pessoas na nossa equipe desenvolvendo software para esses clientes, né? É uma coisa minha, né? Sempre gostei muito de tecnologia, gosto muito de tecnologia. Quando eu vi a oportunidade, eu achei que não ia... Se me falasse que ia levar 10 anos, eu tinha desistido. A gente, como técnico, tem a tendência de ser muito otimista, né? Entendi como é que funciona e, pô, legal, vamos fazer produtos aqui, né? Aí tem toda uma questão de maturidade das tecnologias que são necessárias para fazer o conceito funcionar, questões ligadas até à aplicabilidade dela dentro da indústria pesada, né? A gente teve que fazer uma câmera que funciona com bateria, tem processamento interno para poder levar para dentro de uma mineradora, né? Isso lá no início não existia hardware para fazer isso. A gente fazia tudo ligado com as câmeras direto num computador potente, e aí fomos desenvolvendo o software, precisava fazer o nosso hardware, né? Por isso que a gente tem um equipamento hoje, que ele é móvel, tem todas essas características, aí funciona a bateria e tal, porque não tem no mercado uma câmera 3D que armazene filmagem 3D dentro dela, né? Uhum. Tem equipamentos de robótica que estão ligados a computadores até hoje, né? Então, assim, a gente teve que desenvolver esse hardware para atender o mercado que a gente queria entrar, que era a mineração. Quando ele ficou pronto, aí aconteceu exatamente o que você falou. Começou a aparecer soluções, propostas de projeto para solucionar problemas que a gente nem imaginava antes e fomos desenvolvendo novas soluções, estamos desenvolvendo até hoje. Assim, a gente tem aprovado um projeto para fazer essa câmera submarina agora também. Não é essa da Petrobras, é outra petroleira que aprovou para a gente fazer uma versão submarina da câmera para resolver outros problemas, né? E por aí vai, assim, problemas vêm surgindo, assim, com frequência. A gente sempre está olhando a oportunidade de solucionar outros problemas, porque a gente tem esse conhecimento, tem a tecnologia, e para nós fazermos adequações, a gente usa o mesmo equipamento, precisa mexer só no software um pouco,
para resolver um problema novo, né? E por aí vai. Mas o financiamento do desenvolvimento da tecnologia, vocês ficaram híbridos, testando o serviço e pegando uma parte ali da lucratividade para investir nisso? Como é que foi? Aí a gente teve, assim, os desafios tecnológicos mesmo, os saltos tecnológicos, aí a gente não tinha nem dinheiro para isso, a gente gastou realmente milhões, a gente investiu, né, milhões, e aí tivemos apoio de FINEP, a FAPES, né, principalmente, inicialmente a FAPES foi a fundação que realmente apoiou lá no começo, quando a tecnologia estava bem no início. Aí fizemos projetos de parceria com universidades, às vezes com apoio da FAPES, às vezes com apoio do Senai, do CNPq, e tivemos um grande projeto apoiado pela FINEP, que foi a primeira versão do veículo autônomo lá da UFES, com o professor Alberto mesmo lá, que bolou a tecnologia de visão computacional lá no início, né? A gente nunca perdeu o contato. Então a Mogai foi a primeira empresa a realmente a apostar no veículo autônomo da UFES. Na verdade, a gente começou com um robozinho, um projeto apoiado pela FINEP, que foi mais de 2 milhões de reais. E aí o professor Alberto conseguiu o carro, que foi o Yara lá, né, aquele SUV grandão lá, que está lá até hoje. E a gente migrou o projeto, pedimos à FINEP para migrar o projeto de um robozinho para aquele carro. Eles aceitaram e não botaram nenhum tostão a mais. E a gente conseguiu, assim, avançar no projeto muito, lá tinha 5 pessoas trabalhando e tal, né, até fizemos aquela fatídica apresentação lá na Globo, que deixou o projeto bem famoso mesmo, né, foi mal que veio para o bem, né, assim, a gente, no final das contas, saíram todos inteiros, né, e o projeto ficou bem famoso por conta daquele fato lá, né, que teve aquele atropelamento. No final acabou tudo bem. Para deixar claro, não foi nada a ver com a tecnologia de vocês, se eu não me engano, o cara não puxou o freio de mão do carro e o carro desceu, se eu não me engano, né? Exato, foi isso. Desligou o sistema de navegação e o freio de mão não estava puxado. E ele tinha parado numa ladeirinha lá por culpa do cinegrafista, né, dela. Então, no final, foi uma série de errinhos que culminou com aquele evento tragicômico, né? Mas foi assim, trouxe um conhecimento muito grande para o projeto, no final das contas, eu acho que foi até bom, né? Você falando me leva a crer ainda mais esse aspecto de ciência que o seu projeto tem, porque você falou uma coisa assim, porra, se eu soubesse que ia durar 10 anos, talvez não tinha entrado nisso. E desenvolvimento científico, você nunca sabe exatamente onde é que vai dar, né? Exato. Eu estou iniciando uma pesquisa, pode ser que dê isso, pode ser que dê aquilo, pode ser que não dê nada também, né? E no Brasil a gente não tem uma cultura de investimento em ciência. Você tem um mercado de venture capital para negócios tradicionais, você tem algum mercado de venture capital para negócios inovadores, só que quando você vai subir a régua para desenvolvimento científico, efetivamente, de tecnologia, basicamente tudo que você citou aí foi governos ou entidades de fomento, né? Porque é muito complicado, imagino que... E no teu caso é ciência aplicada, não é nem ciência de base, não. Já tinha uma coisa específica, mas o financiamento de ciência no Brasil tende a ser o calcanhar de Aquiles do cientista, né? Sim. Imagino que teve altos e baixos nesses 10 anos aí com relação a financiamento, né? Certamente. Teve muito problema, né? A gente teve uma época que teve bastante recurso, depois deu uma parada e depois retornou. E a gente sempre, assim, também colocou muito recurso nessa, porque esses projetos o governo não financia 100%, né? O governo financia 80%, 90%, dependendo do projeto, né? Então você tem que botar dinheiro também e tempo, né? Eu, como um dos fundadores da Mogai, eu dediquei muito tempo meu, que eu poderia ter dedicado aos clientes, conseguido mais projetos com os clientes, por exemplo, eu dediquei para fazer os nossos produtos, os nossos projetos de pesquisa. Sempre fui até questionado também, pô, você dedica muito, até por sócios, né, que não estão mais aqui, eles questionavam muito, assim, a minha dedicação para esses produtos. Se eu tivesse no lugar deles, questionaria do mesmo jeito, né, porque eles não tinham visão de longo prazo e eu também não tinha certeza se a gente ia ter sucesso, né, é um investimento de risco que a gente fez, né. Agora, realmente, a gente teve sucesso, está tendo sucesso, né, e estamos colhendo esses frutos, né. Com relação a esse investimento, da gente ter um investimento de ciência, um dos frutos que a gente está colhendo agora apareceu, eu não sei como, mas em dezembro, o Gartner Group,
Quem não conhece o Gartner pode pesquisar, eles são muito bons na parte de avaliação de tendências tecnológicas, adoção de tecnologias dos mais diversos tipos, nas mais diversas indústrias, ou pelo consumidor final, né? Sem dúvida, nesse tipo de pesquisa, é o instituto mais relevante no mundo, né? E aí o Gartner Group está eles iniciaram uma pesquisa sobre, tecnologias, aplicações emergentes de visão de máquina, esse é o nome, Emerging Technologies on Machine Vision, e escolheram 75 empresas no mundo para fazer essa pesquisa. E a Mogai é uma delas. Não me pergunte como que eles chegaram na gente, mas o papel deles é esse, né? Pesquisar. O conceito que eu já tinha deles é esse, então fiquei muito feliz que, para mim, o papel deles é pesquisar e achar os principais fornecedores e desenvolvedores de tecnologia do mundo. E, assim, eu fiquei muito feliz quando eles nos convidaram para participar dessa pesquisa. São 75 empresas, a pesquisa já foi feita, agora eles estão mastigando esse material que foi levantado. Eles falaram que em abril, maio, vão começar a publicar pesquisas de aplicação. Eles não sabem nem quantos artigos eles vão escrever. O pesquisador falou que eles esperam escrever de 6 a 10 artigos, e eu espero que a Mogai esteja num deles, né? Espero que a gente tenha mostrado uma boa impressão, atenda aos requisitos dele para estar no grupo das melhores, mas só o fato de estar na 75, para mim, já é uma vitória para nós, né? Massa. Hoje, a Mogai tem quantas pessoas, Franco? A gente é uma equipe pequena, são 23 pessoas. É muito legal que a gente tem desde PhDs até equipe de campo mesmo, o pessoal que fez lá o técnico de topografia no IFES, né? O IFES, nessa parte de técnicos, é a nossa fonte de pessoal. A galera é muito boa mesmo de campo. E todo mundo convivendo junto, né? Então, o pessoal que escova o bit e entende como é que o cérebro processa a imagem que vem dos olhos, até o pessoal que usa as câmeras lá no campo para medir volume de pilha de fertilizante dentro de um armazém. Passando aí pelos engenheiros, pelos programadores, né? Pessoas que estão fazendo mestrado hoje, já temos 3 mestres, mas acho que 1 ou 2 que estão fazendo mestrado, e por aí vai. Nosso time é muito diversificado, né? E eu me amarro, acho o máximo. Todo mundo que vem aqui fala que montar um time de tecnologia é um desafio. Sim. Geralmente a galera tá falando de aplicação de tecnologia conhecida. Contratar programador é um desafio, né? Mas no teu caso é meio que infernal o desafio, porque não é uma parada. Tipo assim, o recrutamento no teu caso, você tá falando de uma parada bem mais baixo nível, você tá falando de uma parada. Você não acha em qualquer esquina alguém que já tem os requisitos. Qual é a estratégia? Vocês selecionam e treinam? Como é que é a estratégia de recrutamento? A gente busca pessoal, o que a gente tem de tecnologia aqui, no nível que a gente está, não é ensinado nas universidades, nem nos cursos de mestrado e nem nos cursos de doutorado, né? Então, a gente tem que trazer gente que trabalha com processamento de imagem, fazer uma qualificação, assim, de o pessoal aprender o que a gente tem e tudo mais. Então, assim, realmente é um desafio. Por outro lado, assim, a gente tem pessoas que querem trabalhar com isso, né? Não são muitas, mas tem muito poucas empresas que fazem o que a Mogai faz. Então, a gente acaba sendo um imã, assim, a gente recebe muitos currículos de pessoas muito boas, e aí a gente vai tentando encaixar, buscar projetos de pesquisa, projetos, sempre que aparecem editais de projetos de inovação, projetos de pesquisa, a gente submete projetos, às vezes, extremamente desafiadores. Eu estou escrevendo um projeto agora com um cara que trabalha num acelerador de partícula e tira foto de átomo. Então, assim, a gente busca desafios grandes para trazer pessoas que sejam muito boas e tenham esse perfil de técnico avançado mesmo, que goste disso, né? Essas pessoas normalmente não gostam muito de trabalhar com sistema de informação, esse tipo de coisa, né? É bom e ruim, né? É difícil montar, mas você traz as pessoas muito boas dessas áreas, rapidamente eles veem na Mogai, assim, uma afinidade muito grande, e a gente recebe bons currículos aqui do Brasil todo, às vezes. Os sócios originais da Mogai, todo mundo era de ciência? Sim, todo mundo aluno da disciplina lá, a gente juntou a turminha lá e criamos a empresa com a galera da mesma turma. Vai juntar um monte de programador que geralmente é meio bicho do mato, né? A galera
de ciência, assim, não trabalha na fundação da empresa. Só para escolher o nome, nós quase desistimos de montar a empresa, não escolher o nome. Afinal das contas, acabou sendo um Mogai que não tem nada a ver com tecnologia, nem coisa, um nome curtinho, fácil de lembrar. Mas realmente era um desafio, porque a gente sempre teve uma visão muito técnica, né? E a gente pecava muito no início da empresa na parte de gestão. Porque o técnico sempre acha que isso é normal, né? O engenheiro, o técnico, ele diz, pô, tá aqui, ó, funciona. O mercado vai vir comprar. O técnico acha assim, isso, né? Tá aqui, funciona. Aí você vai olhar pro o cara cheio de teclinha escondida que o pessoal faz, interface de usuário, preocupação zero com a interface de usuário, aquele sistema feio. Funciona realmente, funciona, mas para chegar a ser um produto, né, precisa de um monte de outras coisas que não técnicas, às vezes, né? Então, a gente aprendeu muito isso, até com o nosso hardware, questões ergonômicas, né, de ergonomia. Né? E até hoje a gente está aprendendo e o aprendizado é constante, né? Então, assim, por isso hoje a gente ter uma equipe multidisciplinar é fundamental para a gente estar onde a gente chegou. Se a gente não tivesse uma equipe multidisciplinar, não teria chegado lá, não. Só por curiosidade de quem está ouvindo e não é aqui da Grande Vitória, a Mogai, eu não sei se vocês são todos na mesma época, assim, mas a história da Mogai, de fundação da Mogai, é próxima de várias pessoas que saíram ali do curso de sistema e montaram as fábricas de software, as empresas de software que a gente tem hoje aqui, as grandes, né? Sim. Você tem ali Vixteam, você tem Inflor, você tem... Enfim, as principais empresas ali é uma galera toda egressa da Universidade Federal, faziam cursos próximos. É meio que a história de Vale do Silício daqui, mas todo mundo montou empresas de desenvolvimento de software, né? Cada um foi para um lado diferente de segmento, mas vocês são tudo contemporâneos ali, né? Mais ou menos. O que aconteceu? Inclusive, o pessoal da Vixteam são meus amigos, né? de faculdade. A gente estudou junto em várias disciplinas lá, com Marcelo, Wagner, Evandro. E somos amigos até hoje. A gente encontra nos encontros da Action lá, tomamos um vinho, contamos história. Mas o que acontecia na época, né? As grandes empresas, elas estavam num momento que eles chamavam de downsizing, né? Eles tinham mainframes, arquiteturas antigas lá da IBM e aqueles terminais que era só teclado, não tinha nem mouse, e sistemas robustos, né, que funcionavam. Então, Vale, ArcelorMittal, Celulose, os bancos aqui estaduais, Garoto tinha o CPD aqui, a Excelsa, todos foram nossos clientes aqui da Mogai, né? E todos eles estavam mais ou menos na mesma época fazendo esse movimento de downsizing, que era transformar em sistemas que dava para rodar no computador, que eram mais amigáveis e tudo mais, e você deixava só nos servidores os bancos de dados, né? Basicamente era isso, né? Hoje em dia também a parte de servidores web, nuvem, né? Na época não existiam esses conceitos. Surgiram muitas oportunidades de desenvolvimento, porque essas empresas não tinham produtos que eram adequados a elas, os ERPs não eram tão parametrizáveis, então algumas desenvolveram seus próprios sistemas de gestão, a gente fez muito isso, e tinha espaço realmente para muitas, nós tínhamos muitas empresas capixabas dedicadas a isso, né? Muitas delas fecharam, que esse mercado se reduziu, as que não conseguiram evoluir, se adaptar, e trabalhar aí, migrar para desenvolver sistemas para os ERPs aí, tipo SAP e outros, ou que migraram para produtos, né, como o caso da Inflor, é muito especializado em sistemas florestais, a Vixteam tem muita fábrica de software, eu acho que eles fazem sistemas para SAP também, e outros sistemas específicos com exigência de nível de qualidade altíssima, eles têm certificados lá do PMI, os caras trabalham muito forte nessa parte da qualidade. E aí tem fábricas de software com Petrobras, com governo também, com empresas grandes, né? Ou, no nosso caso, que a Mogai, eu acho que, se eu não me engano, foi uma das poucas que focou em desenvolvimento de tecnologia. A gente tinha um foco de resolver um problema, que era na área de mineração. Acabamos desenvolvendo a tecnologia que tem uso genérico e isso hoje nos diferencia. Cada uma foi para... Essas empresas que você citou, né? São empresas muito grandes, tem clientes no mundo todo, a Inflor tem clientes no mundo todo. Sim. A empresa do Maline lá, que começou com uma parte de suporte de equipamentos, hoje também tem a parte de fábrica de software. Os caras já teve mais de 1.000 funcionários, né? Então, são empresas realmente muito grandes e cada uma teve sucesso na sua área, né? Mas o que originou foi isso, né? Esse movimento. Tínhamos dezenas de empresas com esse perfil, muitas delas fecharam porque não viram que o mercado estava mudando, né? Algumas, e acabaram não conseguindo avançar, né?
Menção honrosa aqui também ao Saulinho da Etauri, né? Eu acho que ele não é contemporâneo, eu acho que ele veio depois de vocês, se eu não me engano, né? O Saulo, vou te falar, o Saulo foi meu estagiário aqui na Mogai. E muito bom ele e tal. Depois ele resolveu empreender, juntou com outras pessoas no mercado, fez a Etauri, meu amigaço, né? Mas hoje eu aprendo com ele, mas também ele aprendeu um pouquinho com a gente aqui na época que ele estava terminando o curso lá. Antes dele terminar o curso, até foi estagiário da Mogai. Massa, Saulinho é muito gente boa. Vou pegar um gancho numa coisa que você falou agora. Cara, a gente montou uma equipe multidisciplinar. Não é porque você montou o produto que o mercado vai comprar, né? Tem N coisas aí. Como é que vende a tecnologia? Como é que vocês estão fazendo hoje? Eu acho que eu tenho uma ideia, mas eu tô te dando... Eu achava que era um vendedor, né? Porque realmente a gente conseguia, né? Eu foquei nessa parte comercial da empresa, né? Que é quando você fala de desenvolvimento de tecnologia para essas empresas grandes, assim, sob medida, é uma venda muito técnica. Às vezes você ficava 2 anos para vender um projeto e ganhar um cliente grande novo, né? 2, 3 anos. E é uma venda muito técnica. Você vende, demora esse tempo todo, faz contratos grandes e fica muitos anos atendendo ali normalmente, né? É bem comum isso acontecer. E por causa disso eu achava que eu era vendedor, né? E quando você tem um produto de prateleira, como é o caso do nosso sistema de medição de volume de minério, você tem que ter uma venda um pouco mais estruturada. Aí você começa a entender o papel realmente do cara que é vendedor, que é um profissional de vendas, né? Que não é o meu caso. Eu até ajudo, né? Porque durante a venda, no nosso caso, ainda tem uma parte técnica, e quando precisa dessa parte técnica, o vendedor me pede ajuda, eu vou lá, ele tem que me dar freio, porque também vender não é ficar falando toda hora, vender é mais você ouvir, inclusive, né? Sim. E quando o cliente pede informação, eu vou lá, dou as informações, faço defesa junto com um corpo técnico, um corpo de topografia, ou o que quer que seja do cliente, e passo a bola de volta para o vendedor. Falo, agora está apresentado, e agora volta a bola para o vendedor. E aí a gente realmente começou com um processo de estudar como é que faz, assim, qual que é o processo de venda nosso, né? A gente hoje tem 3 fases aqui, né? A pré-venda, a venda em si e o atendimento, né? O pós-venda para continuar depois que o cliente seja, a ideia é que o nosso cliente seja nosso cliente para sempre, né? O cliente atual. Então tem essa recorrência. E a gente começou a trabalhar nisso internamente, depois contratamos lá a Sales Farm para nos ajudar no avanço desse processo. Hoje a gente tem uma equipe mista e está indo bem, está indo bem. Interno e com a Sales Farm, né, no caso? Isso, equipe interna e Sales Farm. Usamos lá a Pipe Drive, assim, já tivemos outros CRMs, outros estão usando muito Pipe Drive, muito facinho de usar e muito dinâmico, né? E assim, está funcionando bem, Para quem está ouvindo, você montar uma equipe de vendas quando você tem um produto de tecnologia alta, ou qualquer venda, na verdade, de alta complexidade, é difícil o vendedor dominar tecnicamente. Então, você geralmente monta um processo que se o cara, enfim, se o cliente exigir explicações adicionais, se o cenário exigir algum tipo de informação extra, você aciona o técnico no processo comercial e o vendedor segue com todo o processo comercial, mas tem uma ou 2 reuniões ali que o técnico se envolve, né? Exato. Isso acontece muito mesmo. Isso que você falou, cara, todos os empreendedores mais técnicos que a gente tem aqui, o maior desafio é fazer eles falarem pouco, sabe? Assim, porque os caras querem dar aula, querem explicar como é que a tecnologia funciona lá, desde lá da essência. Acho que, assim, são raras as chances de você explicar tudo que você está fazendo, como que você fez. Então você tem esse ímpeto, não, vou explicar aqui, o cara vai entender e tal. E às vezes, comercialmente, é muito mais tranquilo, né? O cliente não compra tecnologia. Uhum. Ele compra a solução para o problema dele. Se ele pudesse resolver o problema dele sem a tecnologia, se ele puder, ele vai fazer isso. Porque a tecnologia é caro, você tem que implantar, você tem que pagar, você tem uma mudança de cultura e tudo mais. Então, muitas vezes, ele até convive sem a tecnologia por causa desses problemas culturais e agilidade, ou alguns detalhes, né? Por exemplo, a gente perdeu o cliente porque não podia entrar gente por causa do Covid dentro da fábrica. Né? E a gente tem uma modalidade onde o cliente usa a nossa câmera, então a gente está mudando o discurso de venda, fala assim, se você não pode deixar a gente entrar dentro da fábrica, a gente resolve o seu problema também, remotamente. Você vai usar o nosso equipamento aí e a gente faz a parte de processamento remoto. Então você tem que vender o benefício que o cliente vai ter. É aí que o técnico peca, né?
Ele começa a vender o filho dele, que é a tecnologia, né? E eu também tenho esse viés de formação técnica, também às vezes me pego fazendo esse tipo de coisa lá com o cliente, né? E o vendedor tem que puxar minha orelha, tipo, dar umas chamadas assim. O cara tá me chamando, tô falando demais. Tem que ter essa maturidade mesmo. O pessoal que é mais novo, às vezes, acha que o cliente vai comprar tecnologia. Não vai. Ele compra valor, né? Ele compra a solução para o problema dele. Cara, caminhando para o final, tem uma coisa que eu admiro em você, assim, dentro do ecossistema de startups, você tem uma cultura muito de colaboração. Só que vocês vêm antes desse movimento ficar forte aqui no estado. A Mogai existe bem antes disso. E vocês têm, entre vocês, esse modelo de colaboração. Tanto que eu acho que a Action ali, que é a Associação de Empresas de Base Tecnológica, né? Não sei nem se esse é o termo exato, mas é a associação onde a galera da tecnologia se encontra. Vocês estão ali trocando, vocês estão ali fazendo negócio, vocês estão ali se ajudando. O quão relevante para você é, cara, esse poder de troca? Assim, fez diferença na sua formação? Fez diferença para você na Mogai? Muita. A gente, quando era aquele monte de empresa que eu contei para você, né, na época que a gente fez a Mogai, nos anos seguintes, que tinha um monte de empresa, então todo mundo concorria no mesmo mercado. Então a gente trabalhava com a ArcelorMittal, com a Vale, a Vixtin também, com outras empresas, né? Então a gente meio que estava, de vez em quando, estava se esbarrando com essas empresas e concorrendo, né? Então aí, cara, faca na caveira. Então a gente até, assim, teve uma época que as empresas tinham uma concorrência mais feroz mesmo, né? Tipo assim, pô, esse cara tá concorrendo, tá de olho na fatia do meu bolo, né? Na minha fatia do bolo. E também no pessoal, né? Então tinha meio que uma briga. Teve uma coisa que aconteceu que foi uma concorrência muito grande que o governo do estado abriu de fábrica de software. Era muito grande, então veio um monte de empresas de fora e esses caras têm umas técnicas, umas táticas comerciais que eles sim são predatórios, né? Os caras que trabalham com o governo, veio empresas de Brasília, umas empresas mais estruturadas, e os caras são muito predatórios mesmo, chega aqui, quer detonar com todo mundo, às vezes joga sujo também, entendeu? Bota um monte de advogado e os caras ficam jogando sujo em cima de detalhezinhos e outros tipos de jogo sujo que a gente conhece muito, que acontece aí, às vezes, em licitações públicas, né? Impugnar a proposta, criar... E levar o presidente da comissão de licitação para almoçar, né? Esse tipo de coisa também acontecia, né? Isso aconteceu nesse caso, inclusive, a gente viu, né? Descobriu isso aí, né? Botamos a boca no trombone. Final das contas, cara, essa licitação a gente brigou, a gente decidiu que não ia deixar esses caras entrar aqui no nosso mercado, e isso foi muito bom, porque a gente viu que, assim, a gente era um monte de sardinha brigando e podia chegar um tubarão aqui e dar uma bocada, uma baleia, né, dar uma bocada no cardume inteiro e comer todo mundo, né? Isso a gente ajudou muito a ter essa mudança de mindset, a gente perceber, cara, você hoje, a Mogai tem essa linha aqui, a Vixtin tem essa linha aqui, a tem aquela e tal, várias empresas diferentes, e a gente não é concorrente, a gente só está na mesma localização geográfica, mas cada um já tem o seu foco. A gente não é concorrente, a gente tem que brigar para a gente manter o nosso mercado aqui livre desses predadores, porque eles vêm aqui e jogam sujo, e se a gente deixar esses caras entrar aqui, ganham um contrato desse aqui, e tá todo mundo ferrado. Eles vão bater nos nossos times, depois vão usar esses contratos para bater nos nossos outros clientes aqui da região, né? E a gente começou a se juntar, e na época o Sindinfo foi o fórum que a gente usou para poder se aproximar e se defender, né? Mudar, eu até falei outro dia no grupo lá, né? Mudar um pouco a metodologia de siri na lata, a mentalidade de siri na lata para uma mentalidade de cardume, né? Sim. Onde a gente está vendo aí o pessoal das sardinhas estão atacando os tubarões aí, né? Eu vi outro dia, o pessoal usou essa analogia, assim, né? As sardinhas estão atacando os tubarões lá num jogo de mercado que foi feito lá nos Estados Unidos, né? É o caso lá da GameStop, né? Você está falando, né? Isso, é. E eu achei muito legal aquilo, muito legal. E me vi nesse movimento da gente usar, assim, os pequenos se juntando para poder frear o avanço dos grandes, que não jogam muito limpo.
E eu vi de novo esse movimento na época do Parque Tecnológico, já mais recente, onde a gente realmente tinha o pessoal das startups, e aí, na época ainda assim de Info, que agora se chama Action, né? Também ajudou muito, a gente se envolveu bastante dentro do sindicato, aí mobilizamos lá dentro da Findes para bater os grupos que tinham interesse oposto, que estavam atuando lá dentro da Federação das Indústrias, conseguimos bater firme nos caras lá dentro, até ter uma postura da Federação das Indústrias alinhado com nós, com das startups e com das empresas de tecnologia, né? Aquilo ali, é um caso a ser estudado de como que as redes sociais bateram no pessoal de capital forte que estava agindo contra os interesses, os nossos interesses, né? E a gente só com a mobilização social, sem botar um tostão, ninguém gastou um tostão, além de tempo, né? Tempo é dinheiro também, né? Então vou dizer, ninguém gastou dinheiro, gastou tempo, né? E investiram tempo, muita gente junto, investindo um pouquinho do seu tempo, trocando informações, e a gente conseguiu fazer o negócio. No final das contas, eles também não ganharam. Eu acho que, inclusive, agora, os desenvolvimentos mais recentes agora mostram que eles perderam muito mais do que a gente perdeu com esse movimento. Mas eu acho que foi importante a gente ter feito essa mobilização. Isso fortaleceu muito o ecossistema, acho que deu muita visão, assim, qual que é o poder que o ecossistema bem entrosado tem, o pessoal do mercado tem, os pequenos, como que as sardinhas podem se organizar bem usando o WhatsApp e redes sociais para poder bater nos tubarões, né? Cara, isso que você tá falando, eu não lembro de uma outra mobilização capixaba pela inovação, para usar um termo conhecido aqui, que tenha juntado tanta gente. Cara, o Parque Tecnológico, por N razões, tem que ser um objeto de estudo, assim, de várias frentes. Uma colega minha, Mayra, ela faz uma análise da parte jornalística, de todas as matérias que saíram, desde lá do começo, e nessa briga, como que foram saindo as matérias ali, de acordo com os grupos de interesse e tal. Cara, você tá falando uma coisa muito poderosa. Foi a última vez, eu acho que todos os setores de tecnologia remaram numa mesma direção e efetivamente conseguiram brecar, retardar ou subverter uma parada que era tido como ganha, né, assim, por conta do tamanho das pessoas envolvidas, né? Sim. Eu falei outro dia, até comentei, tá faltando a gente arrumar mais uma briga boa aí pra gente juntar essa galera toda de novo. Cara, depois dali não teve nenhum nada que mobilizasse efetivamente todo mundo, né? Eu acho que a única vez que todo mundo se reuniu de novo, mas que não houve, eu não sei se foi de novo ou se foi antes, acredito que tenha sido de novo, ou contemporâneo ali. Todas essas tribos estavam juntas naquele evento de lançamento do Vale da Muqueca, né? Que ali sim, você tinha galera de startup, galera de tecnologia, galera da academia, todo mundo junto ali naquele evento, que acabou, por algumas razões, depois a galera dispersando, mas foram as duas únicas vezes que eu vi tanta gente diferente que não troca no dia a dia, interagindo em prol de algo em comum. Em tempos de tanta divisão, isso é bonito de ver. Sim. Você falou uma coisa que eu nunca me parei para analisar, que o movimento que você está falando que as empresas de tecnologia tiveram com relação a esses implantes foi a mesma coisa que o mercado de varejo aqui teve na entrada de Carrefour, Walmart. Quando esses grandes vieram, o mercado de supermercados aqui só não morreu porque a galera toda se juntou. Cara, vamos salvar a galera profissional, você vai para cá, se profissionalizou pra caramba, tipo a qualidade dos serviços, os diferenciais que eles têm. E você tem Carrefour saindo de Vitória ano e esses supermercados ficando. Então, quer dizer, esse poder das sardinhas, parceiro, esse poder do cardume, ele é muito, muito poderoso, né? Cara, com certeza. Bom paralelo que você fez aí. Realmente, os caras e os grandões jogaram a toalha, cara. Jogaram a toalha. Quem tá de novo mandando no mercado aqui são grupos daqui, do estado. E dois, né? Assim, o Carrefour e o Walmart ficavam, para quem não é da Grande Vitória, eles ficam numa das avenidas principais aqui, que é a Avenida Reta da Penha. E hoje os dois saíram. A gente tem marcas principais aqui que são familiares aqui do estado dominando o mercado. Que eu acho ótimo. Fantástico, fantástico, fantástico. Cara, obrigado por você ter compartilhado um pouco da sua experiência aqui com a gente. É muito rico. O case de vocês, eu já rasguei essa seda para você fora do ar aqui. Eu acho fantástico o que vocês conseguiram fazer do dia para noite em 20 anos aí. Eu acho, fantástico mesmo. Queria que você deixasse, como eu te falei, quem ouve esse programa aqui
geralmente está no início da jornada, está começando uma empresa, começando um negócio. Eu queria que você deixasse uma recomendação para quem está começando, baseado na sua experiência, baseado no que você aprendeu. O que você diria para essa galera? Cara, assim, quem está começando, normalmente a gente vê o pessoal com uma pegada mais técnica, né? É bem comum. Se for esse o caso, a gente que é técnico, a gente tem a tendência de ser muito otimista e olhar só a parte do desenvolvimento tecnológico. Isso aí é só a primeira metade e quando muito chega a ser metade. Normalmente você, depois que o produto está pronto, você vender ele e fazer ele escalar no mercado, dá muito mais trabalho do que você fazer o produto em si. Como técnico, eu subestimei muito a questão das vendas e tal, achei que ia ser muito mais fácil. Também o técnico às vezes ele pensa que sabe o que o mercado precisa, né? Então, assim, tem toda uma questão de validação e adaptação da tecnologia para o mercado, questões de usabilidade, de modelo de negócio também, como que você vai vender, o que o mercado vai querer comprar mais, vai achar mais saudável para ele para comprar, entendeu? Isso tudo são questões que não existe uma fórmula mágica e são muito difíceis de você acertar. Então, assim, não subestimem a complexidade dessas etapas aí de se achar o fit para o mercado, né, e depois de vender propriamente dita a solução depois de pronta, né? Não subestimem isso. Se estiver fazendo um orçamento para procurar um investidor, tenham bastante atenção com os custos que essas etapas aí têm, porque a gente costuma a subvalorizar e subestimar o esforço e o tempo e o dinheiro que é necessário para fazer rodar a empresa depois do produto pronto lá no seu MVP ou na versão 1.0 dele, entendeu? Franco, quem quiser achar a Mogai, como é que faz? Mogai é um nome muito fácil de procurar, né? O site é mogai.com.br. A gente fica aqui em Jardim Camburi, de frente para Norte Sul hoje. Já passamos por uns 3 endereços aqui em Jardim Camburi. A gente gosta de estar aqui. O provável que a gente se mude aí no médio prazo, curto médio prazo, né? Mesmo se a gente crescer muito, tem espaço aqui para a gente crescer, né? E aí vai. Em breve, aí, quem sabe, a gente tem aí a Mogai USA. Estamos avaliando nesse instante da gente abrir uma subsidiária nos Estados Unidos. Estamos negociando um contrato grande lá na América do Norte. Possivelmente a gente vai ter um endereço fora esse ano ainda, se tudo der certo. É isso. Franco, obrigado, velho. Conta comigo aí, porque você precisar. Tamo junto. Estamos à disposição aí, beleza? Um abraço, meu velho. Outro, cara. Até mais.